Escola de Libertação, Lupe Espiritual, P.R. Ney Mendonça. A Escola de Libertação nasceu com o propósito de levantar homens e mulheres preparados para discernir o mundo espiritual. Estamos vivendo uma geração que enxerga muito o natural, mas discerne pouco o espiritual. Muitos estão dentro das igrejas, mas continuam presos em cativeiros invisíveis. Outros possuem títulos, posições e conhecimento, mas não possuem discernimento. Por isso, o tema Lupe Espiritual foi gerado para despertar a igreja para uma visão mais profunda. O lupe espiritual é a capacidade de ampliar aquilo que está escondido, é enxergar aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Deus está chamando uma geração para sair da superficialidade. O que é o lupe espiritual? O lupe espiritual é uma visão profética dada pelo Espírito Santo. Assim como uma lupa revela detalhes que normalmente não conseguimos perceber, o discernimento espiritual revela a origem das lutas, dos ataques e das opressões. Muitas pessoas estão lutando contra sintomas, mas não conseguem enxergar a raiz espiritual. A Bíblia nos apresenta uma experiência extraordinária em 2 Reis 6:17. Eliseu pede ao Senhor que abra os olhos do seu servo para que ele pudesse enxergar. O servo estava olhando para o exército inimigo e vendo apenas o perigo. Eliseu, porém, enxergava além. O servo enxergava o natural. Eliseu discernia o espiritual. O servo via o exército inimigo. Eliseu via cavalos e carros de fogo ao redor. Existe uma grande diferença entre olhar e discernir. Quem não possui visão espiritual pode acabar dominado pelo medo. Quem possui visão espiritual consegue caminhar em fé. Os 4 níveis da visão espiritual. Primeiro, visão natural. É quando a pessoa enxerga somente aquilo que está diante dos seus olhos. Ela olha para a circunstância e conclui tudo pelo que consegue ver. Segundo, visão emocional. A pessoa começa a interpretar tudo através das feridas da alma. Ela não enxerga apenas aquilo que está acontecendo. Ela enxerga através daquilo que sofreu. Terceiro, visão religiosa. A pessoa possui rituais, costumes e práticas, mas não possui discernimento. E quarto, visão profética. É a capacidade de enxergar aquilo que o Espírito Santo está mostrando. Jesus operava nesse nível. Jesus olhava para as pessoas e discernia destinos. Jesus e o lupe espiritual. Jesus não olhava somente para o exterior. Quando todos olhavam para Pedro e enxergavam um homem instável, Jesus enxergava uma pedra. Quando todos olhavam para Zaqueu e enxergavam um ladrão, Jesus enxergava transformação. Quando todos olhavam para Maria Madalena e enxergavam uma pecadora, Jesus enxergava uma adoradora. João 2:25 declara que Jesus sabia o que havia no homem. Isso nos ensina uma verdade poderosa. O lupe espiritual revela a verdade por trás das aparências. Nem tudo é aquilo que parece ser. Nem toda batalha começa onde você está olhando. Nem toda luta tem sua raiz naquilo que está aparecendo. É preciso discernimento, é preciso visão espiritual. É preciso pedir ao Espírito Santo: Senhor, abre os meus olhos para que eu consiga enxergar. Os espíritos que cegam as pessoas. O material da Escola de Libertação apresenta algumas coisas que trabalham contra a visão espiritual. Primeiro, espírito de distração. A distração faz a pessoa perder o foco espiritual. Segundo, espírito de sono espiritual. A pessoa pode estar dentro da igreja participando das atividades, mas sua alma está dormindo. Terceiro, espírito de religiosidade. A pessoa possui rituais, mas não possui a presença de Deus. Quarto, espírito de medo. O medo paralisa a fé e a ousadia espiritual. Quinto, espírito de confusão. A confusão bloqueia o discernimento. O material nos alerta que Satanás tentará cegar a visão espiritual da igreja.
Por isso, precisamos entender que uma das grandes batalhas acontece no campo da visão. Se você não consegue discernir corretamente, poderá lutar contra aquilo que não é seu verdadeiro inimigo. Poderá atacar pessoas quando deveria tratar a raiz. Poderá abandonar lugares quando deveria permanecer. Poderá permanecer em lugares dos quais deveria sair. Poderá chamar de derrota aquilo que Deus está usando como processo. Por isso, precisamos de discernimento espiritual. Como ativar o loop espiritual? O primeiro caminho apresentado no material é a oração. Quem ora começa a discernir o invisível. Existem coisas que você não entenderá apenas conversando com pessoas. Existem coisas que somente serão percebidas quando você entrar na presença de Deus. Segundo, jejum. O material ensina que o jejum fortalece o espírito e enfraquece a carne. Terceiro, palavra. A palavra ilumina o caminho. Salmos 119, 105 apresenta a palavra como lâmpada para os pés. Quando a palavra entra, a luz entra. E quando a luz entra, aquilo que estava escondido começa a aparecer. Quarto, santidade. O pecado embaça a visão espiritual. Quinto, intimidade com o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela os mistérios. Então, não estamos falando simplesmente de inteligência. Estamos falando de intimidade. Não é apenas estudar, é orar. Não é apenas conhecer textos, é conhecer a presença. Não é apenas falar sobre Deus, é caminhar com Deus. Batalha espiritual e discernimento. Muitas pessoas estão lutando a guerra errada. Atacam pessoas, mas a raiz é espiritual. Efésios 6:12 nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue. O loop espiritual ajuda a discernir ataques espirituais, legalidades, opressões, ciclos, principados e atmosferas espirituais. Sem discernimento, a pessoa pode permanecer presa em ciclos. Existem pessoas lutando há anos contra as mesmas coisas. Mudam os personagens, mas a guerra parece igual. Mudam os lugares, mas determinadas situações continuam acontecendo. É nesse momento que precisamos parar de olhar apenas para aquilo que está acontecendo e perguntar: qual é a raiz? O que eu ainda não consegui enxergar? Existe alguma porta aberta? Existe alguma área que precisa ser tratada? Existe algum ciclo que precisa ser identificado? O loop espiritual nos chama para sair da superfície, a igreja que enxerga o invisível. Deus está levantando uma geração profética, uma igreja que não vive apenas de emoção, uma igreja que discerne o mover dos céus, uma igreja que enxerga o invisível. Apocalipse 3:18 traz uma expressão poderosa. Unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Existe uma convocação para despertar. Deus quer abrir os olhos da igreja. Não basta ter olhos naturais abertos. Precisamos ter discernimento. Não basta enxergar pessoas. Precisamos discernir situações. Não basta enxergar problemas. Precisamos discernir raízes. Não basta enxergar batalhas. Precisamos discernir estratégias. Aplicação pessoal. Agora eu quero trazer as perguntas do próprio material para a nossa vida. O que está tentando cegar sua visão espiritual? Pare e pense. Existe alguma coisa roubando sua sensibilidade? Existe alguma distração? Existe alguma ferida? Existe algum medo? Existe alguma confusão? Quais ciclos você precisa discernir? Existe alguma coisa que continua se repetindo? Sua alma está dominando o seu espírito? Você está tomando decisões somente baseado naquilo que sente? Você tem discernido os tempos de Deus? E uma pergunta muito importante: você está lutando contra pessoas ou contra a raiz espiritual? Talvez durante muito tempo você tenha chamado pessoas de inimigas. Talvez tenha gastado energia brigando, discutindo e tentando responder. Mas Efésios nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue.
Precisamos pedir: Espírito Santo, mostra-me aquilo que eu ainda não consegui enxergar. Porque quando Deus abre os olhos, o medo perde força. Foi isso que aconteceu com o servo de Eliseu. O exército inimigo continuava ali. Mas quando os olhos foram abertos, ele percebeu que havia uma realidade maior ao seu redor. O problema não desapareceu primeiro. Primeiro, sua visão mudou. E quando a visão muda, a maneira de enfrentar a batalha também muda. Por isso, hoje nossa oração não será somente: Senhor, tira a batalha. Nossa oração será: Senhor, abre os meus olhos dentro da batalha. Não apenas: Senhor, tira o problema, mas: Senhor, mostra-me aquilo que eu preciso aprender, discernir e enxergar. Oração final. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Dá-me discernimento para enxergar o invisível. Remove toda cegueira espiritual. Faz de mim um guerreiro com visão profética. Eu não quero viver apenas pelo natural. Eu quero discernir aquilo que o teu Espírito está revelando. Senhor, tira dos meus olhos toda distração. Tira toda confusão. Tira todo medo. Tira toda religiosidade. Tira tudo aquilo que esteja impedindo minha visão espiritual. Ensina-me a orar. Ensina-me a jejuar. Dá-me fome pela tua palavra. Leva-me para uma vida de santidade. Leva-me para uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Eu não quero lutar a guerra errada. Eu não quero lutar contra pessoas. Eu quero discernir a raiz. Abre os meus olhos para discernir ataques, legalidades, opressões, ciclos e atmosferas espirituais. Senhor, unge os meus olhos com colírio para que eu veja. Que minha visão espiritual seja restaurada. Que eu enxergue além das aparências. Que eu enxergue além das circunstâncias. Que eu enxergue além daquilo que meus olhos naturais estão mostrando. Assim como Eliseu enxergou além do exército inimigo, abre os meus olhos. Que o medo dê lugar à fé, que a confusão dê lugar ao discernimento, que a distração dê lugar à vigilância, que a superficialidade dê lugar à profundidade. Eu quero viver com o lupe espiritual nas mãos. Quero discernir aquilo que o céu está mostrando. Quero ouvir aquilo que o Espírito está falando. Quero enxergar aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Escola de Libertação, Lupe Espiritual, PR Ney Mendonça, UVM, Terra de Milagres, CDT, Centro de Treinamento Teológico.